Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Jus, o podcast da OAB Uberlândia. E hoje nós vamos trazer um tema sensível, polêmico, atual, mas principalmente profundamente ligado na Constituição Federal. Hoje nós vamos falar de justiça para todos os afetos. Nós vamos falar de reconhecimento de famílias multiespécies, vamos falar de proteção da diversidade sexual nos tribunais e vamos falar de proteção dos animais. Nós não precisamos nem falar que esse é um assunto que vai despertar na sociedade percepções diversas. Então, a gente vai deixar claro aqui desde o início que nós não vamos discutir nada sobre a questão de preferências pessoais, não vamos falar de disputas morais, não vamos falar de convicções religiosas e, principalmente, não vamos falar de polarização ideológica. Nosso ponto de partida aqui, o nosso objetivo é falar do jurídico, é falar do constitucional. Então, nós vamos falar sobre dignidade da pessoa humana, vamos falar dos valores constitucionais, vamos falar de liberdade, cidadania, proteção, que eu acho que todo mundo que está aqui, né, a palavra-chave é proteção, e acesso à justiça. Como esses valores estão sendo vistos por nossos tribunais e como nós, enquanto advogados, podemos auxiliar a sociedade para que isso seja respeitado. Então, hoje nós estamos aqui muito bem assessorados, porque nós temos aqui os representantes, o presidente da Comissão de Diversidade Sexual, o Dr. Weberton Teles, seja muito bem-vindo. Nós temos aqui o vice-presidente da Comissão da OAB Cidadania, Dr. Helder Rocha, muito bem-vindo também, e a membro da Comissão de Proteção e Defesa de Direitos Animais, a doutora Elisângela Gondim. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos dar início, né, ao nosso bate-papo aqui. Vamos falar então primeiro sobre a questão das novas estruturas familiares que nós estamos vivenciando todos os dias em nossos escritórios, né? O conceito de família, a gente sabe que no direito brasileiro, ele vem sendo interpretado realmente à luz da Constituição Federal e, quanto a isso, a gente vê que houve uma alteração muito substancial na sociedade sobre a questão de forma de convivência, sobre cuidado e principalmente sobre pertencimento, né. Então, eu quero perguntar a todos, né, diante de cada visão, como vocês têm visto que o direito tem respondido para essas novas configurações familiares, sem perder a imprescindível segurança jurídica que a gente tanto preza. Então gostaria de conversar principalmente com o doutor Everton, por favor. Então, eh, hoje o judiciário ele passa por grandes avanços diante do conceito de família. Por quê? Depois que o STF, o nosso Supremo Tribunal Federal, reconheceu, e equiparou os casais homoafetivos, os casais, que têm ali não somente o homem e a mulher, ou a mulher e o homem, diversificou um pouco mais e facilitou ali um avanço dentro do judiciário. Por quê? Porque isso trouxe mais segurança para aqueles casais que já viviam há anos à mercê. "Ah, e se aconteceu alguma coisa com meu marido, eu posso ser resguardado?" Agora sim, agora nós temos segurança para falar que sim, mas antigamente não. Então essa vasta, jurisprudência que hoje tem, já tem grandes tribunais que já reconhece isso, não todos, mas grande parte dos tribunais, principalmente aqui o de Minas, trouxe essa facilitação para nós advogados que atua nessa área entre direito de família e também nas questões ligadas à comunidade LGBT. Perfeito. E dentro da questão da cidadania, como que a gente tem visto esses avanços? Já estão sendo percebidos? Quais as barreiras que vocês ainda encontram quando nós tratamos desses temas? É um tema, assim, que está sempre em desenvolvimento, né, a justiça é dinâmica, mudanças estão acontecendo periodicamente, né, algo que não era possível o ano passado já passa a ser, então tem que ser observado, estudado diuturnamente, porque são temas atuais e muda sempre, né. Com certeza.
E dentro se nós passarmos dessa questão da perspectiva do direito animal, porque antigamente a gente não via essa disputa, né, como a gente tem hoje de disputa de guarda, né. Não se fala guarda, como que é o termo? Explica pra gente como que fica esse o tutor de um animal nessa questão. O que é importante de todos saberem, né, a sociedade mudou. Ela tem evoluído, né, doutor. Sim. Então a gente nós operadores de direito, nós temos a necessidade de acompanhar, de estudar, de modificar, né. Então, hoje nós temos que ser voz de todos, porque a gente acompanha os problemas. Isso. Eles chegam a nós para que sejam resolvidos essas disputas, né. Então assim, eh, antigamente, né, os animais eles eram aí vistos como objetos, como se fosse uma mesa. Nós vamos disputar essa mesa, né. E hoje não é mais assim. Então, a cada vez que a gente que alguém tem um animal, nós que trabalhamos aí com direito de família também, eh, hoje eles têm deveres e obrigações com esses animais. Correto. Então, isso já mudou. Esse ano ainda nós tivemos uma lei aí recente, ela está, como entrando em vigor. Exatamente, mas ela está assim, ó, novíssima, dia 17 de abril, onde a gente já fala assim, ó: "Com quem que vai ficar esse cachorro? Como que seria? Ou vai ficar o gato? Como que seria aí, o pagamento de despesas? Como que vai ficar a ração?", né, como que nós vamos fazer isso? E essa guarda? Só que não chama realmente guarda, né, a gente pode equiparar o termo como guarda compartilhada, mas é uma tutela. Isso é importante a gente falar, né, e que bom que a gente teve essa oportunidade de falar disso justamente com essa legislação. E dentro dessa questão da legislação, tem algum ponto específico que seja mais que realmente o Estado se preocupou com isso? Com a questão do cuidado, com a questão de fazer essa rotina? Sim, eu vejo que cada vez mais, o Estado ele tem se preocupado com o bem-estar animal, né, eh, por serem, né, seres sencientes, né, que eles falam até dessa forma. Então, hoje, com essa nova legislação, quem cometer maus tratos aos animais serão, terão aí, serão proibidos, né, de ter acesso a esses animais, como equiparando, por exemplo, a violência doméstica, Isso. né. Então é como se fosse perder a guarda. Então isso, de uma certa forma, é muito interessante, né, e algo muito novo que a gente já vinha discutindo aí aos tempos, né, no judiciário, mas que agora, virou lei. E essa lei parece que foca para não ter violência, né. Se tiver maus tratos ali, não pode ter essa. Exatamente. Tem como ter medida protetiva, inclusive, para o animal também, né, uma medida de proteção, na verdade, né, não é uma medida protetiva. Tá equiparando essa questão, né, mas ele fica proibido sim e ainda tem que pagar, né, a pensão alimentícia aí nesse caso, É né. uma lei nova de 2026, né, a 15392, então como se diz, estamos desenvolvendo ainda, ver o alcance dela, né, o que que ela vai trazer. É, a gente vê isso como um passo, né, porque querendo ou Passo não, importante, né? é um passo importante, porque hoje muitos animais, por causa dessas misturas de raça e tudo mais, né, nem sei se a gente pode falar assim mistura de raça, né. Esses animais adquiriram algumas doenças, assim, que não existiam. Ou, algumas raças aí, elas já têm dificuldade de respiração e tudo mais, e o custo disso é muito alto. Outro ponto, por exemplo, animais que têm diabetes, né, tipo 1, né, então esses animais demandam muitos gastos, Eu tenho e não pode sobrar só para um. eu tenho uma cachorrinha que tem plano de saúde, eu passo por cuidado, ração especial, chip, e quer dizer, mais que uma criança, a despesa dela. É, mas é isso que é a evolução da sociedade, né? É. Porque hoje nós temos que preocupar com isso. Eu assisti uma vez um evento, até foi dentro da OAB, eu achei bem interessante,
sobre a questão de educação financeira. E a educação financeira para as crianças passava do momento de que eu quero ter um animal. Aí o panfleto ensinava: você pode financeiramente ter um animal? Porque não é simplesmente eu gosto do animal, vou levar para casa. Óbvio que dentro das suas condições você vai fazer adequação. Mas você tem que perceber que no momento que você assume essa adoção desse animal, você assume realmente todas as responsabilidades. E eu acho que é importante a lei trazer isso, porque demonstra Isso. isso na questão. E os nossos tribunais, falando de animal, né? Eu falo que é o cachorro correndo atrás do rabo e o rabo correndo atrás do cachorro, né? Porque o judiciário vai recebendo as demandas, ele vai ter que lidar com isso, com a legislação que ele possui, vai fazendo, chega um ponto ele precisa regulamentar isso, né? E que bom que foi agora para a gente resolver. Mas quando a gente fala de tribunal, quando a gente fala de acesso, porque nós temos assuntos realmente muito importantes aqui para ser tratado, eu quero trazer essa dificuldade do acesso à justiça. Nós sabemos e nós falamos isso, que a nossa sociedade está mudando, que os tribunais hoje estão mais receptivos para essas demandas que eles não tinham, para essa alteração da sociedade. Então, vou perguntar para a Comissão de Diversidade Sexual como vocês têm visto isso, essa questão, os tribunais, como têm enfrentado essa questão da diversidade sexual, se houve um parâmetro, você já nos trouxe que houve essa interpretação da Constituição, que foi muito importante, mas como que isso tem visto hoje? Se você pegar hoje uma interposição de uma ação hoje que fosse julgada, como que essas famílias, como que essa diversidade tem sido analisada pelos nossos tribunais? Então, a nossa maior dificuldade depende muito da área em específico. Por quê? Porque se for uma questão relacionada a um crime de homofobia, hoje a gente não consegue falar abertamente que seria homofobia. É tratado como racismo, pela equiparação que o Supremo Tribunal Federal fez dentro da Constituição. Tá errado? Não. Só que a forma que é feita pelas pessoas, pelos agentes públicos, ali na hora de lavrar um boletim de ocorrência, eles já lavram com um certo descaso. Se você não ficar, eu já tive caso que eu fui acompanhar o cliente dentro da delegacia, eles, não, mas isso não é racismo. Isso eu vou colocar como uma questão de, de vias de fato. Aí eu falei: "Não, isso é homofobia, isso é racismo, isso hoje é constitucional. Aonde que tá escrito isso?". Eu falei: "Então o senhor abre o Código Penal e olha lá o novo artigo que foi implementado". Então assim, é um certo despreparo que a gente, encontra dentro dos próprios agentes públicos. Já nas ações cíveis, que é ações de família, tem alguns juízes, ou já encontrei, que sequer sabe a diferença entre identidade de gênero e e sa eh identidade de gênero, e também a questão, de falar se é ou não uma pessoa, trocar os pronomes. Então eles não sabem essa questão. Já encontrei ali, eh decisões que também não tratava diretamente ao caso em específico, estava falando bem por cima, bem razoável. Então assim, o despreparo hoje é a pior forma que a gente encontra dentro do judiciário, se tratando de questão de diversidade sexual. Agora, como que isso pode melhorar? A gente encontrar pessoas, preparar elas e fazer um certo preparo para que todo mundo saiba falar abertamente do que seria e como abordar, como preparar, como saber ali diferenciar as questões. Mas tem melhorado? Tem. Pode chegar em um razoável local que a gente vai conseguir, lidar de uma forma mais tranquila, sem ter o medo de que possa estar sendo falado ou que possa ser entendido? Sim, mas a gente não sabe quando, e nem É. como a pessoa pode estar aberta a escutar sobre isso. Importância da comissão, né? De existir uma comissão direcionada com essa temática, a importância de estarmos aqui hoje conversando sobre isso e que as pessoas comecem, se não começaram, né? Ainda que tardiamente, mas falem sobre o assunto de um modo bem jurídico, do modo
constitucional, né? Já que onde está a lei, nós vamos falar da questão da Constituição em si. É, um dos casos, eu trabalho com direito imobiliário também, né, que a gente vê muito, doutora, é a questão da homofobia dentro de condomínios fechados. Acontece muito. Muito. E por incrível que pareça, há condomínios extremamente, não vou falar, eu vou colocar a síndica como condomínio, né, porque ela representa o condomínio, mas eu vou falar dos próprios do próprio condomínio ser homofóbico. Co Se há casais homossexuais, eles são perseguidos até saírem do imóvel. Sim. Então, realmente é algo que eu trabalho também, né, mas que eu fico, assim, muito abismada que hoje, nos dias que vivemos, ainda aconteça esse tipo de coisa, Diariamente. diariamente. Em alguns condomínios mais, outros a gente nem ouve falar, mas é uma coisa absurda. Por isso é importante a gente saber o embasamento da Constituição. Dentro da área da cidadania, o que o senhor pode nos trazer que seja um ponto que realmente, assim como essa questão da diversidade, dos animais, que a gente tem essa dificuldade, que os tribunais ainda precisam caminhar bastante sobre isso? Como se diz, tem que instruir bastante as petições, o advogado tem que adentrar, mostrar ao juiz as diferenças, tem que educar mais assim a pessoa, as orientações em si, né? Porque ainda tem muita dúvida em diferenciar, como ela falou, nos condomínios eu já vi também, a mentalidade das pessoas ainda não está evoluída. A índole da pessoa, quando ela tem aversão a essa situação, é muito difícil mudar, mas tem que demonstrar o que é permitido ou não. A lei existe para todos os casos, para aqueles que tratam diferente os diferentes, né? E os iguais, mas a lei é única. Não tem o que falar, proteger alguém, mas que os que infringem, né? Trata diferente, maltrata essas pessoas, tem que ser punida. Mas tem que trazer mais educação, inclusive nas escolas, demonstrar a Constituição, o que fala a lei, para aí, como se diz, assustar, demonstrar que se praticar esse tipo de ato, será punido. Será punido, exato. E uma das coisas também que a gente enfrenta bastante é em questão do uso, do nome social. Porque tem muitas instituições, muitos locais que ainda não têm acesso a isso e não ainda aceitou que a pessoa ela pode sim usar o nome social. Porque conheço pessoas que são travesti, que preferem ser chamadas pelo nome masculino, mas tem outras que não. Tem outras que preferem ser usado o nome feminino, e tem muita gente que não aceita. Tem casos que a gente tem que emendar a inicial para que o próprio judiciário não aceita o uso do nome social, sendo que está no documento, é apresentado no documento oficial, e a gente tem que emendar a inicial E o sistema, inclusive, tem um campo específico para para a isso. inclusão, né? Exato. Porque Esse se, novo se sistema, houvesse. na realidade, é É, um novo sistema, né? porque se No nós anterior pensássemos. No PJI não, é não só tinha, menor. era É, um novo sistema que Então, é um avanço, né? Que a gente começa a verificar, porque nesse sistema, nós, para quem não sabe, nós estávamos no PJE e agora Minas está passando para o EPROC, Uberlândia já está no EPROC já tem um tempo, e lá, quando você vai fazer a instrução da sua petição, você tem campos, então você não tem muita coisa que você possa modificar. E agora tem um campo específico para que você possa colocar um nome social, O nome social, né? exato. Escolas também, não estão adequadas ainda a isso, ainda não aceitam. Na chamada já aconteceu a gente ter que oficiar pela própria comissão sobre a escola não aceitar o uso do nome social, então começa a chamar. Isso causa um desgaste emocional. O Dr. Helder aqui pode falar sobre isso, porque pela Comissão da Cidadania, isso é uma questão de cidadania, uma questão que
é para ser feito, se tem essa opção dentro do judiciário, por que que tem tanta dificuldade de aceitar? Não teria que ter tanta dificuldade. Ainda tem uma certa resistência. É sempre uma construção. Pode ser uma ideia minha, mas eu acredito que as crianças não tenham essa questão. As crianças lidam com essa questão, com a diversidade em todos os estilos, né? De um modo muito mais tranquilo do que os adultos que já têm aquilo enraizado, né? Criança não tem maldade, né? Os adultos já têm. Já têm, já trazem essa questão, né? Então, voltando lá na questão dos conflitos que envolvem a questão dos animais, né? Nós temos a questão das separações, que aí aparecem questões delicadas. Isso é feito, pela sua experiência, você tem visto que esse compartilhamento de horários, de tudo, fica com maior vínculo, e o vínculo do animal para com a pessoa ou disponibilidade? Porque já me perguntaram isso. O animal vai ficar com quem gosta, o animal gosta mais ou quem tem melhor disponibilidade para cuidar melhor? Na própria lei fala, né, que quem cuidar dele melhor, né? Então, não dá aí para verificar quem tem mais afeto. Não tem um estudo social Não para tem fazer isso. tudo para verificar, né? Como eu te disse, é algo novo. A gente já viu até uma decisão aí que deixou o cachorrinho Escolher. escolher para quem ele vai, mas às vezes o animal, ele pode ir para quem o alimenta, Isso. né? E não quer dizer que ele vai ser bem cuidado por aquele, né, que que põe a comida todo dia. Mas sim quem tem a capacidade de ter o cuidado, a capacidade aí de levar ao veterinário, né. Então, como é algo muito novo, a gente A ainda gente vai quer ver. saber os bastidores, né? Porque as Seria um pessoas ficam. binômio, né? A capacidade Nós vamos e a voltar lá, possibilidade. necessidade, possibilidade aí, Eu quero capacidade. ver como é que vai ficar essas pensões alimentícias Vixe. aí, principalmente para cachorros maiores, né, que gastam muito. É nada. Eu vou. Dependendo da raça, É, gasta E eu muito. volto na necessidade de uma educação financeira. Antes de adquirir, antes de se comprometer com o animal, questione se você tem condição para isso, porque é um custo que você tem que pensar. Fazer um plano de saúde, pensar que as doenças vão acontecer, as coisas acontecem, e você tem que estar. Castrar o animal, né, a gente tem que pensar tudo nisso. É quase uma criança o animal. Os medicamentos, tudo. Talvez fica mais caro do que a própria criança, né? É isso aí. Então a gente está falando sobre a questão do papel e eu acho que nós temos que pontuar muito aqui e voltar. Olha a importância da advocacia nessas questões tão delicadas da sociedade. Então, agora, a gente vai voltar ainda da questão dos valores fundamentais que eu acredito que embase qualquer pedido e possa fortalecer na ausência de uma regulamentação muito específica. Nós temos a nossa Constituição, nós precisamos de mais nada do que a Constituição Federal, né. Como que a gente vai concretizar isso? Então vou começar pelo doutor da diversidade sexual para perguntar: quando nós tratamos de advocacia atuando nessa fase, você já relatou bastante. Você tem incompreensão, você tem tentativa de redução do tema, você tem tentativa de afastamento do problema, porque tem uma questão muito importante que se chama empatia. Eu não vou sentir o que o outro está sentindo. Ah, mas é só uma piada. Ah, mas está tudo bem, ele não liga. Você já perguntou se ele liga, né? Então, essa é um tema muito importante e eu gostaria de trazer. Como que eu posso trazer isso de forma técnica? Você já falou da Constituição, já falou de outras coisas, mas além disso, como que vocês têm conseguido? Eu quero que você me fale do dia a dia dos seus êxitos que vocês têm, das discussões que vocês têm dentro da comissão. Como que vocês podem trazer isso para a sociedade, demonstrando que isso é um valor constitucional? Então, a gente pode demonstrar através de preparos, né? A gente buscar ali se preparar sobre o tema. Eu lido com isso da melhor forma, do, do jeito que a pessoa se sinta mais à vontade, como se diz. Eu lido com um público bem amplo. Então, quando
determinadas pessoas chegam para mim, principalmente em questão da comissão, eh, já chega vulnerável, já chega ali querendo um amparo, já chega querendo, que eu acolha aquela pessoa. Recentemente, eu atendi uma menina, vou colocar assim, ela tem 15 anos, ela chegou para mim, não conhecia, eu vou colocar como menino, mas depois eu vou explicar o porquê que eu estou falando assim. E aí ela falou para mim assim: "Tio, eu vim aqui escondido da minha mãe". Falei: "Mas como assim?" Ela falou assim: eu quero que você me ajuda porque eu vi que você é o presidente da comissão da OAB, dos advogados. E aí eu quero que você me ajuda porque eu quero ser menino. E eu quero que a escola me respeite. Eu quero chamar tal nome. Eu não vou citar nome porque pode identificar". Eu falei assim: "Tá, então a partir de agora pra mim você é fulano de tal". E aí ela chorou e falou: "Me ajuda a conversar com a minha mãe". Eu não conhecia ninguém deles. Eu tive que chamar, eu tive que conversar. A mãe super entendeu e hoje ele está usando o nome masculino, ele está usando o nome social dele. Então, assim, a escola ali acolheu muito bem. Essa escola que ele estuda hoje lhe acolheu muito bem. Então, a gente precisa de preparo, entender qual que é a vulnerabilidade dessa pessoa que está vindo aqui. Será que é só essa vulnerabilidade? Às vezes não é só uma coisa jurídica. Às vezes também seria uma coisa ali mais psicológica. Já teve casos que apenas uma conversa resolveu. Sentar e conversar. Já teve casos que precisamos ir para o judiciário. Então, assim, a Constituição, ela nos ampara muito nessa questão da dignidade, né. A gente sempre fala no princípio da dignidade. Então, é isso, é trazer a dignidade para a pessoa. Como que essa dignidade pode ser usada dentro do judiciário? E dentro do nosso judiciário, vamos pensar na questão local e vamos pensar em termos de Brasil. Vocês têm percebido também que esse apoio dos técnicos, dos profissionais técnicos, que são auxiliares da justiça, que eles têm trabalhado essa questão também ou que não? Que é Sim. Sim, eles têm sido um parâmetro fundamental dentro ali do judiciário. Por mais que tenha uma certa resistência de alguns, mas a gente não pode generalizar. Existe muita gente que já entende, que já acolhe, mas existe muita gente ainda que está com a mente mais focada ali na família tradicional brasileira. E hoje a família não é mais a família tradicional brasileira, existe uma multi-espécie de família. Existe a família de mãe de pet, né, doutora Elisângela? Então existe a família que tem vários filhos, vários casais, existem espécies de casais, então assim, a gente tem que pensar de acordo com o que vai ser levado ali dentro do judiciário. E a forma que é levado também, como o doutor Helder falou, a gente precisa desenhar para facilitar, porque tem muita gente que não analisa o que está sendo dito ali. mas isso em todas as áreas, né? Infelizmente, a gente está tendo que desenhar em todas as áreas, né? Mas essa é a nova família brasileira. É, Então não tem como a gente negar isso. sim. É. E quando a gente fala de cidadania, voltando lá, a gente está falando de acesso, de cidadania. Como que é vista essa questão dessa linguagem? Como que a Comissão de Cidadania da OAB Uberlândia tem conseguido levar essa discussão para a população e para os próprios membros da OAB de Uberlândia? A Comissão OAB Cidadania, ela participa muito de eventos em que a gente faz o atendimento jurídico com orientações. Inclusive, sábado agora já vai ter na Praça do Antigo Fórum. Então, a gente sempre está fazendo esse atendimento, ouvindo as pessoas para ver se aquele problema dela realmente tem solução ou aquela demanda dela demanda outras situações primeiro. Então a gente faz muito e junto com outras comissões esse atendimento à população e vamos fazer agora sábado e de uma linguagem simples, ouvindo. A gente tem que ser psicólogo, né? Igual você falou, tem que ouvir e
parece que sentir aquele problema da pessoa e tentar solucionar. E a gente orienta para os atendimentos aonde faz gratuitos, inclusive no fórum, em outros, na defensoria. A gente costuma fazer muito esses atendimentos. E o advogado, até em seus escritórios, tem que ser um psicólogo. Tem muitos clientes que procuram a gente para ouvir, traz um problema, mas depois que você ouve, você descobre que demanda outros atendimentos, outros processos. Aí você realmente atender aquela pessoa, inclusive com a linguagem mais simples. Muitas vezes a gente responde a pessoa, pergunta como está meu processo, você responde corretamente. Não entendi, doutor. Aí você tem que mudar, falar mais, bem diferente, para a pessoa entender. E essa linguagem é importante. Essa linguagem acessível, né, que você Isso. falou, que a gente tem visto muito que a questão do juridiquês as pessoas não entendem, né? Isso. Nós temos visto todo um trabalho que tem sido desenvolvido ultimamente sobre legal design também, no sentido de que seja uma apresentação, se for visual, que seja uma apresentação visual mais fácil, né, para que seja mais fácil. E o senhor falou uma coisa muito importante: escuta ativa. Eu acho que tudo aqui se resume nisso, né? Se todo mundo escutasse, tivesse essa atenção para com o outro, para perceber o que realmente. Porque a gente trabalha em escritório, a gente sabe que às vezes a pessoa chega lá e ela fala assim: olha, estou aqui para brigar por esse copo. Na realidade, ela não está brigando pelo copo. Ela gostaria que a outra parte conversasse com ela, fizesse um pedido de desculpa de alguma coisa que aconteceu lá em 2000 e nada, mas esse copo é a porta de entrada para um diálogo. Então, o profissional do direito tem que ter essa sensibilidade, né, para saber o que que realmente é a demanda, não é o copo. Então a gente só consegue fazer isso através da escuta ativa, né. E é um treinamento, e é uma coisa que tem que ser falada, é uma coisa que tem que ser ensinada nas faculdades de direito, é uma coisa que tem que ser falada para os nossos jovens advogados, porque hoje o mundo é tão na rapidez, né, é tudo tão automatizado, tão eu tenho que sempre puxar a sardinha para o meu lado, tão inteligência artificial que eu amo de paixão, mas é importante que sempre a gente tenha esse olhar humano e essa escuta ativa. Então, quando o senhor fala de escuta ativa aí, eu realmente fico muito interessada nisso, né. Inclusive se brigar pelo animal, né? Tem que ver se realmente já queria aquele animal. Sim. Eh, eu trabalho com muita conciliação e mediação, quase não tenho processo judicial, doutora Viviane, porque realmente eu trabalho dessa forma da escuta ativa. Então, quase sempre eu consigo resolver sem a gente chegar no judiciário por causa disso. Então, se o copo é o problema, posso resolver o copo, qual que é o próximo problema? Então, aí a gente começa a ir resolvendo aos poucos. O problema era esse, então resolvemos esse. E o próximo? E esse acolhimento, né, que a gente precisa ter, eu vejo que não é só feminino, né, porque antigamente tinha esse acolhimento só feminino, hoje não, a advocacia ela abraça o cliente, vem aqui, nós vamos resolver seu problema, eh, da forma legal, onde que a gente pode te dar um apoio jurídico que vai resolver totalmente seu problema aí. Já ia puxar o gancho do que eu ia te falar agora, né. Como que a gente faz isso? A gente quer sensibilizar, mas a gente não pode exagerar. Nós queremos proteger, mas a gente não pode confundir esses institutos, né, nós estamos falando de um animal. E como que a gente constrói esse pedido juridicamente possível? Ainda bem que a gente tem essa lei recente, que a gente pode fazer isso. Mas você trouxe isso também, que cada caso, né, é o famoso cada caso é um caso, porque cada situação familiar vai ter um contexto diferente. Às vezes esse animal é mais ligado à questão de uma criança, às vezes esse animal realmente veio de uma pessoa, esse animal foi adotado em um instante daquele relacionamento que não existe mais, ou ele vai ser usado, eu vou lá visitar o animal na sua casa no sábado, 11 horas da noite, para ver se o animal está bem. Não quero ver se o animal está bem, eu quero ver se está com alguém, né? Correto. Então,
a gente sabe de tudo que acontece nisso, né. Como que vocês conseguem balizar isso aí? Então, o doutor Weverton, né, contou até que teve um caso recente, quer contar sobre ele? Da guarda? Qual? Guarda do animal. Ah, não, pode contar, pode contar. Ah, tá. É porque é o seguinte, é, não se discutia ainda de forma, hum, de forma judicial. Pelo menos, assim, nos meus casos, né, nunca aconteceu de discutir, não, a gente conseguia resolver de forma amigável. Inclusive, nunca aconteceu dele querer ver o animal às 11 horas da noite, Ah, né. mas é porque eu dei a dica, agora eles vão querer. Então, assim, é isso que nós vamos ter que colocar nas novas petições, né. Quem vai ficar no final de semana com quem? A convivência, né? Vai revo a convivência ela vai ter que ser regulamentada. Horários. Vai pegar o animal aonde? Em casa? Porque não vai ter na escolinha, No pet shop. no pet shop, né. Quando eu for viajar, quem vai ficar com o animal? Isso é muito bom e muito interessante, porque há muitas formas de resolver ou vão acontecer novos debates aí, Com que certeza. são interessantes. Durante as férias, vai ficar 15 dias com quem? E se eu morar num apartamento, às vezes que não estou falando que não pode, né, mas que seja um pouco menor, não cabe um cachorro de maior Forte. porte, E se eu mudar para um condomínio que não permite animais? O que que mas tem? isso não pode, E a né. questão da convivência com a nova madrasta? A nova Isso. Será que vai ter muito litígio com isso? é, daqui uns dias nós vamos ter que falar sobre isso, É, eu é fico algo pensando até o seguinte: olha, eu vou viajar, mas é meu final de semana, você não tem obrigação de ficar, então eu vou colocar num hotelzinho, a pessoa fala: "Não, não gosto desse hotelzinho não". não, Realmente ali não senão vai dividir o ficar. hotelzinho, né, nós vamos ter que dividir. Tem que dividir o hotelzinho. Pagar alguém para passear com o cachorro, e assim vai. Mas nós estamos tratando isso em termos de um relacionamento que se acabou. Mas sabe o que que isso é bom? A questão que você bateu aqui o tempo todo, que a doutora bateu. A adoção irresponsável, ela vai ficar É, mais Mais difícil. difícil. mais difícil, né. A gente tem que falar disso, porque assim, infelizmente tem modinha para tudo, né. Então às vezes a pessoa no ímpeto: "Ah, vou lá e vou adotar um cachorro, vou trazer", mas você não pensou no financeiro, não pensou no emocional, não pensou em tudo, você fez por impulso, né. E aí você vai querer largar na rua? Vai querer. Tem muitos casos, igual a doutora tá falando, tem muitos casos que, eh, o próprio a própria família ali, elas usavam as crianças para causar conflitos, e agora estão usando também os animais. Então Sim, isso vai ser assim, enquanto o Brasil for Brasil, vai continuar Mas sendo o assim. mundo é o mundo. Eu acho que É, nem é, né, não vamos reduzir não, porque eu acho que o ser humano é igualzinho em tudo quanto é lugar, né. realmente. E eu acho que isso vai acontecer. Então, eu acredito agora que as adoções responsáveis, a compra de animais, elas serão racionais, porque agora não é só uma pensão alimentícia para uma criança, tem pro animal. e sim a responsabilidade financeira de um animal. Então, o nosso assunto hoje, eu acho ele extremamente válido, é um assunto que tem que ser falado, porque são os novos modelos familiares. E tem os casos dos abandono de animais. A pessoa vai viajar, solta na rua. Isso é filmado, já mostra assim, É crime. é crime. É bom frisar que é crime. E tem os abandonos, principalmente fim de ano, a pessoa vai viajar, passar um tempo fora, abre a porta do carro, solta o cachorro. E essa lei de crime, ela, que onde majorou a pena e tudo mais, a lei de crimes ambientais, é recente também, assim, alguns anos, mas é bem recente. E o pessoal tem evoluído, eu acho que já é um passo, né, É. cada um passo de cada vez. Pense bem antes de adotar um animal. Né.
E E de maltratar o animal também, né? antigamente era na corrente, mas hoje E não é só isso não, castrar, né. A gente castra para não ter mais, porque uma fêmea produz vários aí, né, tem 300, 400 animais. Então vacinas. sério, de um animal sai vários, saem vários. E a venda também legal, né. Isso também, entra no caso de maus tratos? Se for, por exemplo, eh, se for canil não regularizado, regulamentado, pode caracterizar os maus tratos sim. Infelizmente é o que a gente mais vê. Principalmente porque eles pegam a fêmea, usa, na hora que ela não serve mais, eles abandonam. Esses animais aí que você vê de raça na rua, principalmente fêmeas, são decorrente desse abuso animal. Interessante isso, né? E isso tem os tribunais como que eles têm visto isso? Se conseguir comprovar, é crime. E dá para fazer denúncia, né, e tudo mais. Hoje, Berlândia ela, tem evoluído, mas nós estamos bem longe ainda, eh, da gente poder punir isso mais. Mas nossa luta é essa também. E que bom que nós estamos falando sobre isso, né? E a gente vê, independente do tema que nós estamos tratando das comissões específicas, nós estamos falando aqui basicamente de dignidade de proteção do ser humano, né? Nós estamos falando como que o jurídico vai proteger as pessoas, como vai proteger os animais e como que a gente vai trazer isso. E principalmente, eu acho que nós estamos aqui para falar, para debater, para trazer. Gente, temos uma Constituição Federal que traz todos esses valores. Então, assim, não tem como a gente fugir disso para que a gente possa discutir essas questões, né? E já convite também, né? Sábado que tem essa ação da cidadania, da OAB da cidadania, e vocês fazem diversos outros projetos, né? Correto. Fazemos campanha do agasalho, na época das crianças também, né, do material escolar. O frio está chegando, vocês já vão preparando os cobertores, as roupas para doação, não roupa estragada, né, algo que não dê para usar. E geralmente nas salas da OAB e alguns pontos específicos temos caixas de coleta. Pode procurar o OAB ou ligar no OAB que a gente faz coleta também. E vamos que vamos. E nós temos também a campanha Inverno Pet, Já, que essa é isso nova. acontece também, né, todo ano. Porque muito morador de rua, o companheiro dele é o quê? É. Um pet. E é um companheiro fiel. fiel. Muito fiel. Isso. Então, a Comissão de Direito Animal, ela também trata sobre isso. Então, cobertores, toalhas, colchões. Então, tudo isso a OAB também faz, né, a captação desses itens e a gente faz as distribuições. As rações, né, também Tem para rações. Então é o seguinte, a sua roupa boa que você usaria, porque foi importante você falar isso, que as pessoas querem doar aquilo que está acabado. brinquedos Sua roupa estragados. boa que você usaria, cheirosa, limpinha, porque a pessoa às vezes não tem condição de fazer essa higienização, bem limpinha, bem cheirosa, você entrega para a cidadania. Se você vê que já está meio rasgadinha, meio alguma coisa, mas está quentinho, tá uma delícia, cheirosinho também, entrega para o pessoal do pet que vai cuidar. Então ninguém pode falar que não tem nada em casa para trazer, porque tem, né? As salas da OAB estão instaladas em vários locais, ou você pode deixar na sede também, que a gente sempre vai dar um bom destino, né? E muitas das vezes, a pessoa às vezes não quer levar, né, ir lá deixar, ela pode fazer o Pix também, né, e nós compramos. Então Isso não tem mais desculpa. Ah, não tem tenho tempo. desculpa. Não, tem um Muitas vezes Pix. a gente compra muitos cobertores, E muitos consegue até mesmo, e faz a desconto. doação. Tem as casas próprias de assistência que faz a distribuição, a gente geralmente leva, tipo a Casa Santa Gema, que eles distribui nos assentamentos, nos bairros periféricos, realmente tem destino. Pode Muito. doar. Doutora, o que eu mais gosto da advocacia é exatamente isso, né, cada um de nós trabalhamos em alguma área em específico,
mas nós estamos aqui, eh, para trabalhar em prol do ser humano, da sociedade, né, e da advocacia, né. Nós estamos aqui para buscar um país melhor. Isso é bonito, né, de mostrar essa questão. Por isso que a gente tem feito tanto podcast para mostrar assim, gente, a OAB tem tanta comissão muito importante, com umas temáticas tão importantes, mas você falou, independente da comissão que tiver aqui, o objetivo é o mesmo, né? É. Melhorar a sociedade. O que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, como que a gente quer uma cidade melhor, começa com a gente. Não tem como a gente, vou delegar isso. Não, não vai delegar. Isso é seu. Então vamos começar aqui. Se você já teve um passado que você não discutiu esse assunto, está na hora de discutir. Nós estamos aqui com pessoas muito capacitadas, com profissionais excelentes que falam do assunto. Eu vou ser a chata que fala da Constituição Federal o tempo todo para que a gente possa fazer isso. Eu vou provocar, porque eu sempre falo de inteligência artificial, porque eu falo que eu puxo a sardinha, né? Temos um problema muito grave quando nós tratamos de inteligência artificial. Você faz o treinamento dessa máquina com dados do passado. Então, se eu pego um judiciário de 30 anos atrás e faço um treinamento dessa minha inteligência artificial, que já está atuando nos tribunais em todas as áreas, ela não conhece esses temas. Ela não foi treinada com esses dados. Então, a tendência é de que haja uma rejeição liminar. Vou pontuar aqui que, obviamente, a inteligência artificial, de acordo com a resolução 615 do Código do CNJ, ela só pode ser utilizada como uma ferramenta de apoio, mas ela está sendo utilizada nos tribunais como uma ferramenta de apoio para elaboração de minutas. Então, olha a imprescindibilidade de que a gente discuta isso, porque ele vai apresentar uma minuta falha, porque esses dados não estão no treinamento de máquina dela. E vai chegar, nós precisamos aí da nossa querida e maravilhosa supervisão e curadoria humana para que chegue no magistrado, que chegue no assessor, ainda que for ler essa minuta, para que ele saiba daquele assunto e falar, opa, peraí, isso aqui não posso utilizar, porque não é adequado para essa questão, né? Então, quando a gente fala também de inteligência artificial, nós temos que falar muito sobre isso, muito sobre dados, muito sobre privacidade, porque tudo que a gente está falando aqui acaba nisso. Em dados, em proteção da pessoa, em proteção do bem-estar de tudo, e nós estamos num mundo que está completamente diferente. A sociedade realmente, em todas as áreas que você for colocado, a ferramenta de IA, ela vai estar presente, e a gente não pode deixar que isso seja substituído. Então vamos começar, pessoal da IDA, está treinando IA, por favor, comecem a colocar, já tem lei nova para vocês fazerem. Ela já deve ter puxado, mas se não puxou, vocês já façam essa adequação, né? É, realmente ainda não tem, porque a gente prepara, né, eu preparando todo o podcast, a gente lancei e não apareceu. Pra mim também não. Então, são assuntos novíssimos e não estão atualizados, né, então não adianta a gente ficar hoje totalmente na mão Da inteligência. da inteligência artificial. Nesse momento, a gente pode utilizá-la como uma ferramenta que vai nos ajudar, para o futuro aí eu creio que até vai modificar, né, Não tanto distante, não né. tanto distante, mas hoje é mais assim, um resumo. "Ó, eu quero fazer um resumo e me ajuda aqui, por exemplo", mas essa lei, por exemplo, nem estava lá. Já vi casos de petição feita por IA que criou uma jurisprudência falsa e o Existe. advogado foi penalizado. E também vai perdendo a humanização aí do judiciário, né, porque a gente precisa explicar para o juiz direitinho e tal, não pode ser aquela criação de IA, né. Quanto Que a isso, vocês, ó, vou fazer também o merchan aqui. Nós temos a Comissão de Inteligência Artificial da OAB Minas e nós trouxemos dentro das redes sociais da comissão, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, exatamente esse assunto. Nós temos enunciados da Justiça Federal que falam sobre a questão da penalização do advogado pela utilização de IA
utiliza jurisprudência inexistente e vários casos. Então, nós fizemos um trabalho, um estudo bem interessante sobre isso, então fica a dica aí para que as pessoas tomem cuidado com isso. Nesse ponto eu já nem utilizo. A jurisprudência. Eu olho, mas Não, vou eu e tô falando. confiro se aquela lei tá batendo. Curadoria humana. E A inteligência artificial hoje não tem uma certa não tem sensibilidade, não sabe também ali filtrar certas informações. Eu já percebi, eu já tentei ali utilizar, então traz totalmente assuntos totalmente divergentes, não traz ali uma verdade, não transparece ali algo que pode ser lido e observado, as lacunas que pode estar dentro ali daqueles fatos. Então, a dificuldade é essa, Nós temos bibliografia da área específica? muito pouca, muito pouco Então, bibliografia. precisamos que as pessoas comecem a escrever mais sobre isso, né? Isso. Cursos são muito pouco. Aqui em Uberlândia tem eu não sei se pode falar sobre fazer propagandas, mas tem um curso aqui em específico que o pessoal pode me procurar que eu passarei o contato, que é muito bom. Então, que prepara realmente de fato. Então, tem que ter mais essa dinâmica. Hoje eu busco muito leitura de artigos de psicólogos, de psiquiatras que estudam realmente a diversidade, a transição de gênero. Então, tudo isso ajuda É, na questão. dentro dessa questão da utilização da IA, eu vou dar uma dica então nesse sentido, porque é o seguinte, nós temos um notebook KLM, não sei se vocês conhecem essa ferramenta, em que você pode colocar várias fontes. E essas fontes podem ser, inclusive, vídeos do YouTube. Então, às vezes, você pede para puxar, pede para que ela analise esses vídeos e faça a sua pesquisa baseado nesses vídeos e nesses artigos, no que você tem. Porque aí você vai ter um trabalho muito bom, porque ela não sai daquilo, ela fica só com a base Vinculada. vinculada nessas fontes. Então, por quê? A necessidade da gente conversar, a necessidade da gente publicar, de discutir, da comissão apresentar esses artigos para que a gente possa ter material. Porque também a gente pode falar: "Ah, as pessoas não sabem". Ah, mas elas vão cadê a Buscar fonte, aonde? né? O desconhecimento é uma realidade, então cabe a nós então, como profissionais então, para que a gente possa trazer isso também, né? Fazer o meia culpa aqui e falar: "Não, vamos começar a Mas escrever mais". isso que é importante também, né? Nós advogados, tem muito advogado aí preocupado que nós vamos ser substituídos por IA, Uhum. mas a IA não vai ter a sensibilidade que nós temos. Uhum. Jamais. Esse carinho que ele teve com o cliente, eh, esse acolhimento, não vai ter. não vai ter. A vantagem que eu vejo é objetividade, Mas é uma rapidez, é ferramenta, uma ferramenta. é uma ferramenta que, se bem usada, pode nos auxiliar no dia a dia, principalmente quando a gente trata de questões de massa, que não é o nosso caso aqui, para que você possa até mesmo nos trazer insights interessantes de como que a outra parte vai reagir e como que a gente pode fazer para, desde a inicial, a gente poder combater essa que você sabe que vai ter um preconceito. Então, como que eu vou lidar com isso? Olha, eu vou explicar. Olha, nem vem falar que isso é assim, porque o correto é esse, Isso é sensacional, né. né. Porque, assim, a gente também não pode só jogar pedra, porque eu vou falar também, as pessoas não conhecem. Sim. Se nós que estamos aqui falando desse assunto temos dificuldade para conseguir uma bibliografia concreta, imagina as pessoas que não são da área, que querem aprender. Então, assim, cabe a nós também trazer isso para dentro das nossas petições. Por exemplo, quem que sabe dessa lei? As pessoas não sabem. Então você Não, tem nem que nem trazer, é. nem a IA não sabe, coitada da IA não sabe. Então, assim, a gente tem que trazer, então também é responsabilidade do advogado de estar qualificado para poder fazer uma boa defesa do cliente, né. Sim, com certeza. A IA hoje ela facilita muito a nossa vida, mas ela vai sim acompanhar e a gente vai também aprender a lidar com ela da melhor forma possível. Eu creio muito nisso, porque a gente tem que se adaptar às Sim. modernidades. E isso é bom para nos ajudar
dentro do próprio judiciário, porque as demandas, elas só têm crescidos. Então, assim, é cada vez crescendo mais, cada vez crescendo mais. Portanto, eu fui numa audiência recentemente, a gente estava fazendo, eu observei que a o funcionário lá não estava sabendo escrever uma palavra que era relacionada à transição. E aí ele perguntou, aí eu falei: "Olha, é desta forma". E aí o juiz mandou, coloca o termo no conceito. Aí ele falou assim: "Eu não sei o conceito". Aí eu falei: "Pode pesquisar". Pesquisou e saiu lá. Ele copiou aquele quando você dá o Google, ele copiou o que vem da inteligência artificial, colou lá. Aí eu parei assim, falei assim: "Gente, como que pode, né?" A Isso é uma coisa assim, a gente está discutindo aqui em audiência, ele não parou para prestar atenção no conceito e como que foi explicado isso. E para o juiz também facilitou, por quê? Porque na hora dele sentenciar, ele vai lembrar que aquilo ali que estava sendo falado foi feito daquela forma por conta disso, disso, disso. Então é importante a gente entender que a inteligência artificial facilita sim a nossa vida. E ninguém sabe de tudo, né, E doutora? ninguém sabe. Não, ainda Nem o bem que a juiz, gente não né? sabe, né? Imagina. Mas, Isso. mas isso que eu acho que é importante a gente discutir também, porque quando a gente trata de temas polêmicos, a nossa tendência, porque nós fazemos parte dessa defesa e estamos ali na defesa do nosso cliente, é que você fique indignado contra a parte porque ela não sabe. Gente, ela não sabe. Ela não vivenciou, isso não é da realidade dela. Então, assim, cabe também a nós termos esse olhar do outro de falar até que ponto você não sabia, né? Tudo bem que você não pode alegar nenhum desconhecimento nessa questão da lei, mas você pode sim a- ser apresentado para um tema novo e de repente, né, com essa questão que só nós humanos temos, de você com carinho também olhar para outra pessoa e ter empatia pelo outro, de saber, olha, ele não sabe. Então eu vou explicar da melhor forma possível, de uma linguagem acessível, de um modo que ele entenda, não vou usar um juridiquês ou ser uma agressividade, mas dizer: "Olha, esse copo assim, ó, você tem que tomar essa água é com gás, aquela ali não é". Porque ele pode olhar, ó, essa questão da água, quem está olhando aqui não sabe que qual água é com gás e qual que não é, porque, né, então explicar: "Olha, essa água aqui tem gás, a de lá não tem". A senhora falou uma coisa muito importante. Tem gente que procura o judiciário por coisas que deveria ser conversado. Como a doutora Elisângela falou, a mediação ela ajuda muito nesse ponto também. Eu já tive caso que a pessoa quer processar o iFood porque o iFood não teve o cuidado de colocar ali na hora da entrega. O entregador apertou o interfone e falou: "Fulano de tal", usou o nome masculino. Então, assim, também a pessoa tem que entender que às vezes não é culpa da pessoa que tá ali fazendo o trabalho dela. Tá escrito ali, Tá gente. escrito ali, ele tá fazendo o trabalho dele. Então, assim, quis processar, eu fui fazer a defesa, no caso, era do próprio entregador. Então eu falei: "Gente, isso daqui é uma coisa que não tem sentido". Eu procuro trazer o cliente para a realidade também, assim, se como o caso que a gente até conversou agora mesmo da briga de cinzas, né, cinzas fúnebres, eu não levei para o judiciário, falei: "Eu não vou levar". E aí a gente conseguiu resolver, mas tem gente que às vezes insiste, né, "Eu quero fazer e pronto". Mas é isso, ninguém a gente como que pode falar? Nós somos obrigados a saber de toda a lei, mas muitas das vezes nem o juiz sabe, A lei é né. dinâmica, Então é sempre muito está em rápido, muda mutação, muito, né, doutora? Nós temos que acompanhar e estudar muito, muito. cada dia mais. A minha fala é exatamente essa, que a gente deve estar atento a todo o judiciário, acolher, buscar inovar, estar junto com a inteligência artificial e fazer o melhor para o ser humano e para o país, né, para o planeta. Ser útil, né, doutor? Ser útil, muito bem. Doutor, por favor. Então, a minha fala é a seguinte, também, aprender a acolher, ouvir, uma escuta ativa, uma escuta, proativa também, e tentar entender o lado da outra pessoa, porque é muito importante você entender as dores e o que vem junto com essas dores,
porque não é fácil a gente lidar com diversas coisas ao mesmo tempo, mas a gente tem que acompanhar a modernidade. E hoje a nossa modernidade é sim falar de diversidade sexual, é sim trazer a diversidade sexual para dentro do cotidiano. Perfeito. O que eu tenho que falar praticamente foi dito. Mas você deve procurar seus direitos, procura advogado, procura a OAB, a defensoria, exponha seus motivos, né? Por que você está procurando aquele direito? Pode ser que aquele direito seu tem outros que você nem percebe, que você poderia descobrir. Ou procure um advogado, procure quem possa te ajudar, as comissões. Com certeza, você poderá descobrir coisas que nem sabia. A gente deve procurar todos os direitos da gente, principalmente do consumidor também, está muito hoje assim, tem muita coisa que pode fazer direito. É isso aí. E nós estamos tratando hoje de temas que são sensíveis, mas que são imprescindíveis, né? Nós estamos falando de justiça para todos os afetos, mas nós não abandonamos em nenhum momento a questão da técnica jurídica e o contrário, nós estamos aqui para levar a Constituição Federal a sério e para dizer que valores como dignidade da pessoa humana, igualdade, liberdade, cidadania e proteção de família, acesso à justiça, não discriminação, proteção de animal, isso não é apenas expressão jurídica, isso é um compromisso da Constituição Federal que precisa orientar todas as nossas situações da instituição, da advocacia, da sociedade, do sistema de justiça, de todos nós, né? Então eu gostaria de agradecer imensamente aos nossos convidados, a todos que vão acompanhar, que vão replicar esse conteúdo, que vão procurar realmente a descobrir o que não sabe e se inteirar sobre esses temas. E nós vamos seguir juntos. Aqui o nosso objetivo, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil, é único: uma justiça humana, uma justiça inclusiva, responsável e fiel à Constituição Federal. Muito obrigada.